e fala também sobre a redução importante na folha salarial alvinegra. O Corinthians vai ter um pouquinho mais de fôlego para contratar jogadores, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma boa redução na sua folha salarial com apenas 3 saídas. Você vai lembrar que Igor Coronado, Alex Santana e Giovani não ficaram no timão após o último mês. E a debandada desses 3 atletas significou uma redução de 2.600.000 reais mensais. Coronado era dono do maior salário, ele tinha um custo mensal de 2 milhões, Giovani e Alex Santana ganhavam os outros 600 mil. A ideia do presidente Osmar Stabile é reutilizar essa grana para a contratação de atletas. Com esse fôlego na folha salarial, ele entende ser capaz de contratar jogadores. O grande ponto é como contratar atletas sem pagar pelos direitos econômicos. O Corinthians hoje não tem dinheiro para investir em jogadores, apesar dessa folga na folha salarial. Importante registrar ainda que o Corinthians não descarta negociar mais atletas para tentar reduzir ainda mais seu custo. Por exemplo, Palácios é um jogador que o Corinthians adoraria fazer negócio. Ele até tinha conversas com o Austin FC, mas demorou para responder. O Austin desistiu do acordo. Léo Maná é outro atleta que não faz parte dos planos. Se pintasse uma proposta pelo Félix Torres, certamente o Corinthians faria negócio. E o principal deles, Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais por mês. Tem ainda, isso sem contar os bônus. Se pintar qualquer proposta pelo Memphis Depay, Corinthians fará negócio. Em relação a reforços, abre aspas, para o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, não vai ter nada de loucura. Temos que trabalhar dentro da nossa possibilidade de custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível. Para fechar o noticiário ou as notícias do Timão, contar que o clube demitiu Orlando Ribeiro do cargo de técnico do Sub-20. Diego Coelho deve ser anunciado como novo comandante. A saideira do Timão, Corinthians que se prepara para o confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Havia expectativa da realização de um treino aberto, não será possível, mas a principal organizada do Corinthians prepara uma grande recepção para o time na frente do estádio na quarta-feira. Tem algum nome de jogador que possa vir para o Corinthians? Alguns nomes especulados. O Vitor Sá segue na pauta do Corinthians, os caras estão em tratativas. O Vitinho foi observado, foi analisado, mas não houve avanço. Sobre lateral direito, lá atrás os caras tinham conversado com um jogador chamado Pastor, que joga em Portugal, mas a verdade, o próprio presidente disse hoje, né, há pouquíssimo dinheiro para circular, então o Corinthians precisa ser bem certeiro nas escolhas para trazer jogador bom e gastando pouco, tá? O Vitor quer saber se há chances de o Dorival cair no próximo jogo. Na quarta-feira, não. O que eu escuto é que o Dorival fica até o fim dos jogos contra o Palmeiras. O Corinthians pega o Palmeiras nessa quarta em casa, pega o Fortaleza no domingo em casa, brasileiro, e pega na outra quarta o Palmeiras no Allianz Parque, o jogo da volta da Copa do Brasil. Passou de fase e o Dorival continua sem problemas. Foi eliminado, e aí vai haver uma discussão interna para decidir prós e contras. A multa rescisória do Dorival é um problema, ele tem direito a mais ou menos 6 milhões de reais. A comissão técnica dele levaria mais 1 milhão de reais. Isso vai ser debatido entre as partes, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians. Existe alguma chance de Memphis Depay aceitar a redução salarial? Vários setoristas do Corinthians têm afirmado que o Timão tenta convencer o Memphis a aceitar uma redução nos seus vencimentos para continuar no clube. Já quero deixar bem claro para todo torcedor corintiano, essa chance inexiste. O Corinthians nem vai propor algo nesse sentido, porque sabe que Memphis e seus representantes consideram a ideia absolutamente maluca. Imagina que você é contratado por uma empresa e em determinado momento essa empresa pede que você reduza os vencimentos, os bônus. É óbvio que você não vai aceitar. E o Corinthians pode, nesse momento, rescindir o contrato ou dispensá-lo. Nos dois casos, teria a obrigação de ressarcir o Memphis Depay com os vencimentos até o fim do vínculo. O contrato só se encerra em julho de 2026. Essa hipótese também está completamente descartada. Então, hoje, a possibilidade à disposição do presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, é de torcer para que apareça uma proposta do exterior. Nesse caso, se o Memphis Depay concordar com a negociação, o Corinthians fica com 5 milhões de euros. Nicola, mas se o Memphis propor uma rescisão de contrato amigável,
dá para dizer que o Corinthians também aceitaria, mas o Memphis é quem não quer rescindir o contrato sem ter outra proposta em mãos, até porque no Timão ele fatura 6 milhões de reais por mês. Já havia contado para vocês de forma exclusiva nesse domingo que no mês de agosto em especial será um enorme problema para o Corinthians deixar as contas em dia com o Memphis. É que além desse custo mensal de 6 milhões, o Timão também terá a obrigação de pagar 2 bônus previstos no primeiro ano de contrato. São 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos, ele conseguiu atingir o limite máximo de prêmio, tem também a premiação por gols e assistências. Nesse momento, o Memphis tem direito a mais 4 milhões e 700 mil por 29 gols / assistências. Se ele marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no último jogo, durante esse período de primeiro ano de contrato, o Memphis, em vez de 4 milhões e 700 mil de bônus, com gols e assistências, pula para 6 milhões e 300 mil. Então o que é certo é que, nesse momento, o Corinthians tem um custo com o Memphis de 17 milhões de reais para o mês de agosto. Se ele fizer gol ou der assistência, esse custo passa para 18 milhões e 600 mil reais. A saideira sobre o Corinthians, 25 mil ingressos vendidos para quarta-feira. Tem Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, tem jogador para chegar. O Corinthians está buscando especialmente um atacante de lado. Um não, dois. Contei para vocês nos últimos dias sobre uma conversa que eu tive com o presidente do Corinthians, o presidente interino, o Osmar Stabile, e aí eu perguntei para o Stabile sobre um ponto, e ele falou que, na verdade, os caras estão buscando dois. Um velocista, driblador, e outro com característica mais de meio armador, tá? PP, ex-Grêmio, está no Porto. Não seria um bom nome para o Corinthians? Salve aqui de Aveiro, Portugal. Rafinha seria um ótimo nome, excelente. O PP é muito bom jogador, já chegou a jogar até de lateral direito no Porto, embora para mim seja um grande desperdício, ele é bom mesmo como atacante de lado de campo. Seria titular absoluto, peça fundamental no Corinthians, não tenho a menor dúvida. Pedindo notícias do Timão, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, concedeu uma entrevista agora à tarde e reafirmou algo que eu contei para vocês na semana passada de forma exclusiva. O Corinthians precisa de 2 milhões de reais para dispensar atletas da base. Os que podia ele já dispensou, restam alguns ainda que tem esse custo, tá? O presidente também descartou por completo qualquer história de redução do salário do Memphis Depay. Essa história surgiu entre setoristas do Corinthians, mas não tinha um menor cabimento. Imagina que o Memphis custa 6 milhões de reais por mês, com uma série de regalias. Qual é a chance de o pessoal do Corinthians bater na porta do Memphis e falar: Memphis, vem cá, tive uma ideia boa. A gente vai reduzir seu salário, tá? Você continua jogando aqui com as mesmas condições, mas a partir de agora a gente paga metade do seu salário, vamos pagar 2/3 do salário, o outro terço você abre mão. Claro que isso nunca vai acontecer, né? Então ele descartou essa possibilidade. Deixa eu trazer uma informação importante. Essa eu contei de forma exclusiva nesse domingo. O primeiro ano do contrato do Memphis Depay se encerra para efeito de contabilidade na quinta-feira. E por consequência, com o fim desse primeiro ano, o Memphis passa a ter direito, a partir de 20 de agosto, a 2 bônus. O primeiro por jogos, o segundo por gols e assistências, tá? Então, no mês de agosto, o Corinthians vai ter de pagar os mesmos 6 milhões de reais por mês, que já paga, além de 6 milhões e 300 mil reais pelo número de jogos. O Memphis conseguiu bater os 70% de participações em jogos. Nesse momento, o Memphis também tem direito a mais 4 milhões e 700 mil com gols e assistências. Isso porque ele tem 29 participações em gol e assistência. Se ele fizer um gol ou uma assistência contra o Palmeiras, em vez de 4,7 milhões, ele pega 6 milhões e 300 mil de bônus por gols e assistências. Então, só para vocês entenderem o quadro, no mês de agosto, o Corinthians é obrigado a pagar 6 milhões de salário, 6 milhões e 300 mil de bônus por jogos, e corre o risco de ter de pagar mais 6 milhões e 300 mil por gols e assistências. O Alan quer saber se o Corinthians está negociando com o Vitor Sá, com o Vitor Sá e com outro, tá? A ideia do Corinthians é trazer 2 atacantes de lado de campo, um com característica de drible, o outro mais de construção de jogada. Fala, família, então é isso, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. E a gente está falando realmente do maior clube do povo, né, que é o Corinthians. Nesta terça-feira, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ativar também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Timão, combinado, rapaziada? Então já faz essa moral pra gente aí, dá essa moral pra gente ficar por dentro atualizado de todas as notícias do Corinthians. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!